Pessoal, e dia 9 nós temos o nosso encontro de casal. Vai ser lá no restaurante do nosso irmão Eli, em Vespasiano. Isso é um esforço para tentar arrancar você de casa, para tentar tirar você da sua rotina, para tentar falar um pouco de casamento à luz da palavra de Deus. Na verdade, vai ter um jantar lá na hora e tal, vai ter algumas coisas. O lugar, a Dani, a Thaís, a Vanessa está preparando assim, um ambiente assim, decorado para a gente. Mas tudo isso é um pretexto para te expor a verdade. Amém? Não é o contrário. Não é desculpa para nós ir para um jantar. Não, é ao contrário. A gente cria isso tudo para tentar te motivar, para tentar te impulsionar, para arrancar você de casa, para que você vá para lá e possa ser exposto à verdade de Deus sobre casamento. Casamento, vou falar um negócio aqui que assim, está no coração de todo mundo. Não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque tem muito valor. Você anda para a rua fora assim, chuta pedra de ouro, né? Na rua de sua casa lá, você anda assim, lá na rua de sua casa assim, fica chutando, olha um pé de ouro, olha que legal. Olha um diamante. Você vê, chuta isso para lá, gente. Tira esse trem aqui. Você não faz isso, porque é extremamente valioso. Casamento é a mesma coisa. Você não é tratado de qualquer jeito, porque é valiosíssimo. Para Deus em primeiro lugar. E para você, e para mim, para todos nós também. Amém? Então, assim, o valor vai ser R$ 80 por casal, e com tudo incluso, tá bom? É um lugar super fácil de chegar. Todo mundo conhece o supermercado Cidade em Vespasiano. Você chegou no supermercado Cidade, você chegou no restaurante do nosso irmão Eli, do outro lado da rua. E assim, vai ser bênção. Aí você pode procurar a Barbosinha ali, Vanessa, eu, para a gente passar certinho o Pix, da conta que vai fazer. Não precisa ser hoje, nem amanhã também. A gente tem um prazo até dia 7, tá bom? Que é sem ser essa quarta-feira, na outra, para você poder fazer o Pix, você poder orar pelo seu marido, pela sua esposa que não quiser ir. Dá para você ir no monte, dá para você fazer uma campanha antes, dá para você fazer um jejum de Daniel ainda, dá para você clamar aos céus ainda para convencer seu cônjuge a ir, mas em nome de Jesus vai ser muito, muito, muito bom. Tá bom, meus queridos? Então, assim, se esforcem para ir. A gente gasta o dinheiro com tanta coisa, e esse valor, irmão, é assim, é a lá brasileiro, é se virando nos 30 mesmo. O valor não cobre todas as despesas. Nós ajeita de cá, ajeita de lá, e calma que sobe 2, escorrega 4. É na calculadora de Jesus que dá. Na sua calculadora, se for pegar lá e fazer as contas, você fala assim, uai, mas esses R$ 80 aqui não dá para pagar tudo, não? Mas vai dar, Jesus vai fazer lá o milagre lá, tá bom? Então, assim, esse valor é com muito esforço, é com muito, assim, e o lugar lá, e o lugar do restaurante do nosso irmão, um lugar lindo, ele vai ficar exclusivo para nós. Só de ficar exclusivo, gente, não chegar nem... Já pensou? Nós está lá, aleluia, glória a Deus, chega um cachaceiro lá, levantando as calças. Participantes tem também. Casamento, não pode ficar dando... Já pensou? Né? Então, assim, é um lugar exclusivo para a gente. Aquele casal que não tiver como deixar a criança com alguém, for uma criancinha, a gente vai ter um lugarzinho lá separado, as crianças fazer uma pipoquinha, vão colocar um filme para eles lá. Gente, é um negocinho maravilhoso. Os R$ 80 não é só o jantar, entende? É o lugar, é a exclusividade do lugar, tem muita coisa incluída, amém? Deus abençoe. Lá são 2 ambientes, então assim, meninada fica para lá, né? Tem dia que a gente está cansado dos meninos e fala assim, não, vamos dar um descanso de vocês, aí nós vamos deixar eles lá assistindo o filminho deles e nós por lá de cá fazendo nossas coisas cá. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. O que eu faço agora? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. A gente vai apresentar uma criança agora. Glória a Deus. Eu queria chamar muito o Cauã aqui, mas tem que chamar os pais dele, que ele não anda ainda. Quero chamar aqui a Marjorie. Amém. E o Gabriel. Gente, olha a cara dele, ele não está entendendo nada, olha só. Graças a Deus, irmãos. Fizeram menino bonito, viu? Oh, meu Deus. Com muita alegria que a gente vai apresentar ele à congregação.
Jesus Cristo, em Lucas 22, fala que assim que ele nasceu, ele foi apresentado, né, à congregação, à igreja, e nós faremos o mesmo. Para os desavisados, isso que não é um batismo. Porque para batizarmos, ele tem que saber o que ele fez na semana passada. Você quer confessar Jesus? Então a gente não vai batizar essa criança, né? Apesar de que ele já nasceu herdando a natureza pecaminosa de Adão, não é verdade? Mas assim que ele tiver a idadezinha aí dos 10, 12 anos, eu acredito que até com menos, né? Porque os meninos de hoje em dia, gente, se sabe desbloquear um telefone, sabe o que é pecado. Não é verdade? Tá vendo? Adora, tá vendo? Já está pecando. Aí nós vamos apresentá-lo à congregação. E, irmãos, esse menino aqui, ele é um milagre, tá? Assim como todos nós, mas esse menino aqui, o nascimento dele veio para transformar essa família. Quando ele nem havia sido fecundado ainda, eu falei com esse menino assim, olha, eu preciso carregar seu filho. Eu preciso, me dê essa oportunidade. Porque assim como todos sabem, ele era um menino que ele estava muito perdido, e nós tivemos a honra de ver a conversão dele, tivemos a honra de ver esse menino descendo as águas, tivemos a honra de fazer o casamento deles, e agora a gente está aqui com o filho dele. A gente está fazendo tudo direitinho, meu Deus. Amém? Amor, você é madrinha também, vem cá. Graças a Deus. Esse aqui é o certificado, pastor, segura aí. Aqui, tem uma Bíblia aqui, toda criança que está vindo aqui, a gente está dando uma Bíblia, e a gente está fazendo um ato profético. Aqui eu escrevi algo para ele, né? Eu creio que até quando ele atingir uma certa idade, se a gente estiver aqui ainda, né, irmãos? Porque o tempo passa, o tempo voa, e a poupança, Bamerindos, só quem é velho sabe. Então aqui tem algo para ele vai ler em nome de Jesus. Amém? Vamos apresentar essa criança ao Senhor, em nome de Jesus? Será que vai chorar? Aí, pastor. Tem vontade de arrumar mais, não dá? Dá não, tô brincando. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento, estender suas mãos para cá como igreja do Senhor, entregar esse menino para o Senhor, consagrar ele, dizer que ele é do Senhor. Ele não é da margem, ele não é do Pai, ele é de Deus. Amém. Amém. Vamos orar, igreja? Pai, em nome de Jesus, entregamos essa criança, Senhor, esse homem de Deus nas tuas mãos, Senhor. Hoje vemos só uma criança, mas o Senhor já enxerga lá na frente esse menino, esse homem curvado aos pés do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te entregamos o Cauã, Pai. O Cauã é do Senhor, o Cauã não é nosso, o Cauã não é dos pais, não é do pastor, não é dos avós, o Cauã é do Senhor. Consagramos ele a Ti, te entregamos ele, a sua família, o seu pai. Pai, em nome de Jesus, cremos que a vida do Cauã será uma vida transformadora. Onde o Cauã colocar a planta dos pés dele, o lugar será transformado, a família, a casa será transformada, Pai. Pai, em nome de Jesus, te entregamos o Cauã para a honra e glória do Senhor. Aplaude a Jesus, querido. Uhul! Tá vendo, irmãos? Eu ia levantar ele, mas o pessoal, tá vendo? Quem já assistiu o Rei Leão? Isso não vai acontecer. Amém? Mas aqui é um de nós agora, viu, irmãos? Segura, Marjorie.
Glória a Deus, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos chamar as crianças? Ai, meu Deus do céu. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Abençoa essas crianças. Pede o Senhor aí em oração para guardar esses meninos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, entregamos cada criancinha dessa nas tuas mãos, Senhor. Jesus, cuida dela para a gente, Jesus. Cuida dela, Senhor. Cuida dos pais. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria aos pais para instruir cada criança dessa nos caminhos, Senhor. Livra ela, Senhor, de toda a armadilha do inimigo através da arte, da cultura, da música. Tudo que tenta influenciar essas crianças, Deus, afastando elas do Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Guarda cada criancinha dessa, Pai. Te entregamos elas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão dispensadas, viu, queridas? Você pode abrir sua Bíblia em Marcos 11. Marcos 11, a partir do 12. Marcos 11. Aleluia, gente. Graças a Deus, né? Estamos aqui, mais um domingo. De pé para a honra e glória do Senhor. Marcos 11, a partir do 12. Amém? Vamos ler. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver, obrigado, viu, Ney? Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Cadê? Fui olhar para o copo que eu me perdi. Cadê? A não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste? Secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, o que diz assim lhe será feito. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, querido. Pode se assentar em nome de Jesus. Esse é o único milagre que Jesus faz negativo, sabia? Todos os outros milagres que Jesus fez foi ressuscitar, curar, fazer cegos voltarem a enxergar, mudos a falar, surdos a ouvir. Esse foi o único que a gente encontra no relato dos 3 evangelhos, que é um milagre negativo. No entanto, nos primeiros séculos, isso aqui foi muito combatido, porque as pessoas, no anseio de tentar defender Jesus, poxa, mas ele amaldiçoou uma figueira. Nos dias de hoje seria um crime ambiental, né? Seria, em Lagoa Santa mesmo, se dá uma cadeia, se fosse um pé de piqui, não dá, né? Mas existem implicações aqui, e o Senhor quer falar com a gente através desse texto hoje, amém? Irmãos, lá onde meus pais moram, de onde eu sou, que é da região da Bahia, lá está na época da colheita de café. Lá tem vários produtores de café lá, e está na época da colheita.
E assim, é uma época de muita festa, porque se trabalha o ano inteiro, se esforça o ano inteiro, trabalho árduo, trabalho difícil, um trabalho que exige tempo, dedicação, muita dedicação, exige muito suor do rosto, para quando chegar na época da colheita, você quer ver o quê? Os frutos. Gente, não tem outra coisa. O trabalhador, ele trabalha o ano inteiro na lavoura dele, arduamente. Quando chega a época, a nossa época lá, agora no mês de maio, quando chega agora, a partir do mês de maio, agora não tem conversa. Você quer olhar para o pé e você quer ver o fruto. Você quer ver a árvore lá com fruto. Não tem jeito. E Jesus também quer ver fruto. No versículo 13 diz assim, foi ver se encontrava fruto. Ele tem fome dos nossos frutos, fome de justiça. João Batista disse para os fariseus, falou, olha, mostrem frutos que demonstrem arrependimento. Deem frutos que demonstrem arrependimento. Fruto. Ele tem fome de justiça, diz Oséias, capítulo 9. Ele tem fome de justiça. A expectativa de Deus para com a minha e a sua vida é frutos. Isaías 53 fala que ele entregou seu filho na cruz. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53 diz que ele foi do agrado dele moê-lo, foi do agrado de Deus entregar Jesus para sofrer. Mas no versículo 11 de Isaías diz assim, ó, ele verá o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. A próprio texto mostra que o coração de Deus é um coração que tem expectativa em frutos. Frutos meu e seu. Tem expectativa. Pensa. Deus envia Jesus. Deus envia o teu Espírito. Nos dá a palavra, nos dá a comunhão, nos dá pastor, nos dá gente que ora, dá irmãos que nos ajuda. Uai, e no final das contas, como os lavradores lá da minha terra, ele quer ver os frutos. Ele quer ver os frutos. Em Marcos 12, Jesus conta uma parábola de um homem que arrendou uma terra, plantou uma vinha e arrendou para homens. E quando chega o tempo certo, ele envia o seu servo para pegar parte da sua colheita que era de direito dele. Que era de direito. Então Deus hoje olha para mim e para você como olha para essa árvore. E Ele busca em nós frutos. Ele busca em nós algo. Ele investiu em mim, investiu em você. Deus investiu alto. Ele investiu o filho dele. Ele investiu o sangue do filho dele em mim e em você. E agora nós vamos corresponder como? Nós vamos ficar assim, achando que, tá bom, vamos assim mesmo. Oxê, claro que não, é. Deus espera frutos de nós. Deus tem expectativa em frutos em nossa vida. Você imagina, gente, Jesus, a Bíblia fala que ele é o agente da criação. Ele estava lá no princípio de tudo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E nada que existe não existiria se não fosse por meio dele. Tudo. Então, assim, Jesus chega na figueira que ele criou, está plantada no chão que ele fez, molhada pela água que ele fez, né? Iluminada pelo sol, nutrida, né? pelo sol que ele colocou no sexto dia no céu. E pensa, aí ele vai lá buscar um fruto. A figueira não tem fruto, não. Não? Oxê, não é assim não. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se tinha frutos. Ter folha na época significava frutos. Ô, gente, pensa um texto que deu trabalho para você entender isso aqui. Folhas no pé de figueira significa fruto. Geralmente elas florescem no mês de março, no mês de abril. No mês de maio, ela dá folhas e completa seus frutos até no mês de junho. Jesus olha para aquela folha, para aquela árvore de longe e fala assim, tem figo lá, vou lá. Mas chega lá, ela não tem. É uma propaganda enganosa. Parecia que tinha, mas não tinha. Dava um anúncio que tinha, seu jeito, seu aspecto parecia que tinha folha, que tinha figos, mas não tinha. Só tinha folha. Fake news, propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Jesus quer saber de nós hoje se nós somos apenas
propagandas enganosas ou nós temos frutos. Se parecemos que damos frutos, se temos aspectos que têm fruto em nós, mas quando o dono da figueira, quando o dono de todas as coisas vier procurar frutos em nós, se ele vai encontrar. No versículo 14, Jesus diz assim: ninguém mais coma do seu fruto. Jesus estava amaldiçoando a figueira, que simbolizava um sistema religioso que parecia dar frutos, mas na verdade era só religiosidade. Eu tenho problema com essa palavra, eu devo errar ela outras vezes aqui. Mas religiosidade. Parecia, a figueira, Jesus amaldiçoou aquela figueira assim, ó, nunca mais coma do seu fruto. Ninguém coma do seu fruto. Jesus estava tentando mostrar para as pessoas naquela época, já era a última semana próximo da Páscoa, provavelmente aqui era segunda-feira antes de Jesus ser crucificado. Jesus seria crucificado na sexta, aquela era segunda-feira, e Jesus estava querendo fazer o que já estava profetizado em Zacarias. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 21, último versículo do livro de Zacarias, que fala sobre a purificação do templo. Jesus estava amaldiçoando ali aquela figueira, mostrando para os discípulos que esse sistema que está aqui hoje, ele é falido. Esse sistema farisaico do escriba religioso está falido. Por isso que ele entra no templo e joga tudo para cima. Que fala assim, o sistema está errado. Porque, na verdade, vender, a gente tem uma ideia errada, porque a gente acha que as pessoas venderem pombas, animais para serem sacrificados na porta do templo, que é o errado. Não é isso. A Aline me chamou a atenção para parte de um texto de Deuteronômio 14, 15, esses dias, que mostra para nós exatamente isso aqui. O judeu que morava muito longe, não teria como ele trazer o seu sacrifício de longe, seus animais para ser sacrificados de longe, então ele trazia dinheiro, chegava, comprava e levava no templo, fazia o sacrifício, mas não era isso que Jesus estava combatendo, esse comércio, mas era o sistema que já estava falido, não era o templo por amor a Deus, era o templo pelo dinheiro, o templo por conveniência, o templo por costume, está entendendo? Era oferta pela oferta, não era oferta por amor a Deus, era o sacrifício pelo sacrifício. Por cumprir obrigação, bater o cartão, é vir no culto por vir no culto, é dar o dízimo por dar o dízimo, é dar uma oferta por dar oferta, é orar e levantar a mão porque o ministro que está cantando está pedindo para levantar a mão, é fazer por fazer, e é isso que Jesus que está confrontando a gente essa noite. Você faz por fazer, você faz porque os outros estão mandando você fazer, porque o pastor falou tem que dar, ou você faz por amor? Por isso o que Jesus diz no final do texto, tenhas fé em Deus, porque esse templo, esse modo de viver já não funciona mais. Era amar a Deus sobre todas as coisas. É por amor a Deus. É por amor a Deus. Os fariseus que criaram isso. Os fariseus vieram pós o período babilônico, onde destruíram o templo, e eles agora não tinham templo mais para adorar, foi criada as sinagogas. Eles adoravam, eles celebravam em sinagogas, já não podia fazer mais aquele ritual do sacrifício, e eles começaram a se reunir nas sinagogas para ler a lei do Senhor, e assim surgiu os escribas, que iam copiando essa lei para outras sinagogas, nesse período. E durante esse período, do período pós-babilônico, até chegar em Jesus, surgiu os fariseus, esses fariseus que agora se levantavam contra o Império Romano, que era fariseu, tem a ver com separado, gente. Era um povo que falava assim, nossa cultura não pode se perder, nossos valores não podem se perder, a lei do Senhor não pode se perder. E eles extremamente rigorosos com a lei do Senhor. Aí você fala assim, qual é o problema nisso? O problema disso é o que está no capítulo 23 de Mateus, que eles falam, mas não fazem o que falam. Eles dizem para fazer. Vamos ler o texto, pode ir lá, em Mateus 23, só andar um pouquinho para trás. Mateus 23, a partir do 1, diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens,
mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Versículo 5. Tudo o que fazem era para ser vistos pelos homens, e eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Tá bom por aí? Esses eram os fariseus. Esse era o sistema religioso da época. Esses homens que conduziam e eram responsáveis pelo sistema religioso da época, pela adoração, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os saduceus, são esses homens que só falam, mas não fazem. Só parece que tem fruto, mas não tem fruto. De longe se olhava com seus filactérios. Filactérios eram caixinhas. Gente, pensa numa marmota. Eu mostrei para a Thaís. Esses fariseus, esses povos tinham no esquadrão da moda, porque eles andavam com uma caixinha amarrada na cabeça, uma caixinha mesmo, uma caixa feita de madeira, e dentro dessa caixinha tinha tipo versículos da Torá, uns papeizinhos com os versículos da Torá, dentro dessa caixinha. Pensa, o que está escrito em Deuteronômio, meu irmão? 3. Aí ele abria assim, peraí, deixa eu olhar. Exatamente isso, do jeito que eu estou falando com vocês. Então Jesus falava que eles gostavam de se amostrar demais. Era um povo que gostava de serem vistos, de sentarem nos lugares mais especiais, nos banquetes, nas sinagogas. E faziam, mas não o que eles pregavam, eles não faziam, não davam exemplo. E é totalmente ao contrário de Jesus. Lucas 5 vai dizer que as multidões estavam seguindo Jesus. As multidões, Jesus a iniciar seu ministério, a curar as pessoas. E a multidão começou a seguir ele. Uma multidão começou a seguir ele. E quando ele percebeu, a multidão não só para ser curado, mas ouvir e ser curado através dos seus milagres. A Bíblia fala que Jesus, nesse momento, saiu para orar, para ficar em um lugar isolado, secreto com o pai dele. E os discípulos, a Bíblia fala que os discípulos chegaram para Jesus, meio que dando meio que chamando a atenção de Jesus, não com muita veemência, mas sabe quando você chega para uma pessoa, dá só uma abridinha de braço assim? Você tipo faz assim, poxa, pelo amor de Deus também, né? Sabe? Chama atenção devagarzinho. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, poxa, Jesus, está todo mundo te procurando, cara, como é que você faz uma coisa dessa, senhor? Está todo mundo te procurando, está todo mundo, vamos, cara, deixa eu cuidar do seu marketing, né? Deixa eu cuidar das suas redes sociais, me dá a senha para nós bombar. Na hora que o trem está bombando, você sai fora. Porque Jesus não gostava. Jesus não gostava desse holoforte. Jesus glorificava o Pai. A vida de um cristão tem que ser isso. Glorificar Jesus. Não é caçar serviço, não é caçar lugar especial, não é caçar... Não! O próprio Jesus deu exemplo para a gente. O próprio Jesus deu exemplo, ele não gostava, ficava de muita melação com ele. Ah, mestre, tu és bom. Bom não, bom é só Deus. Nem de botar nome nele, ele não gostava. Ah, tu és bom, bom é só o Pai. Bom é Deus, glorifica a Deus, que eu glorifico a Deus. Eu não gosto dessas coisas. E Jesus, que é maior exemplo de humildade, de servidão do que Jesus, que até o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Mas os fariseus não, o sistema religioso da época não. O sistema religioso da época, não. Jesus não tem problema, gente. Jesus não tem problema com pecador. Eu vou explicar. Jesus não tem problema com pecador. Sabe para o pecador o que tem? Perdão. Tem perdão. Jesus um dia estava numa casa e tinha tanta gente que não dava para ele, que tentaram levar um homem, 4 amigos tentaram levar um homem numa maca até diante de Jesus, e não teve como, cada multidão. Eles subiram no telhado, abriram o telhado e desceram esse homem aos pés de Jesus. Jesus fala assim, filho, seus pecados estão perdoados. Os fariseus olham e falam assim, ué, quem é ele? Que blasfêmia é essa para perdoar pecados? Jesus fala assim, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, pega a tua maca, levanta-te e anda. Então, para mim, para você, tem perdão. Você pecou? Tem perdão. Você está no caminho errado de Deus? Tem perdão para você. Perdão. Aproximemos do trono da graça do Senhor com toda confiança. Não é isso que nosso irmão Alexandre falou aqui? O Senhor está de braço aberto. A parábola do filho pródigo, o pai está esperando de braço aberto. Perdão, irmão, perdão. Por isso que eu amo nosso Senhor, porque eu sei o tanto que eu fui perdoado. Eu sei o tanto que Ele me perdoou e eu sei o tanto também que você precisa de perdão.
Então Jesus não tem problema com o pecador nesse sentido que eu estou falando com você. Tem perdão, só. Você errou, Ele te perdoa. Você errou, arrependeu, Ele te perdoa. Corre para o braço dele, não tem problema. Jesus só tem problema com uma coisa: hipocrisia. Jesus só tem problema da figueira que parece ter figo e não tem. Jesus tem sem problema do crente que parece e não é. Não tem problema não ser crente, irmão. Não tem problema não ser crente. A Bíblia fala, Paulo fala na carta de Corinto, que a igreja tem 4 tipos de crente: forte, o fraco, o carnal e o menino. Qual o lugar desses 4? Aqui dentro da igreja. O forte o fraco vai ficar forte, o menino vai amadurecer e o carnal vai virar espiritual, aqui dentro da igreja, sendo exposto à palavra de Deus, sendo discipulado. Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo discipulado, sendo acompanhado, tomando as borrachadas, passou puxando a orelha, vai crescendo, vai amadurecendo, vai se deixando de ser carnal e vai se tornando espiritual. Agora a hipocrisia dá ruim, tá? Dá ruim. Nos evangelhos de Jesus, você vê Jesus lidando bem com todo mundo. Leproso, adúltero, né? Você vê Jesus com ladrão, Zaqueu, mentiroso. Você vê lidando com muita gente, de tudo que é tipo. Agora, quando chegava diante dos fariseus, o trem arrochava. Ah, menino, o coco secava. Raça de víbora. Cambada de vagabundo safado. Aqui não. Jesus endoidava com a hipocrisia. Porque o texto de Mateus 23 que a gente leu fala assim, olha, vocês não vão para o céu, vocês não vão ser salvos e ainda impede os outros de ser. Você finge uma coisa que não ser. Gente, cuidado com isso. Cuidado a gente fingir uma coisa que não é. Ô, gente, se nós, eu e você, nós temos birra. Fala assim, gente que finge ser uma coisa que não é, se não cansa a gente. É chato. A gente gosta de gente verdadeira, a gente gosta que a gente quer ela mesmo. Se a pessoa é de um jeito, ela é. Se a pessoa não é, não é. Cada um, a beleza da vida é assim, é cada um ser diferente. Já pensou se todo mundo fosse igual? Que chatice que o mundo não ia ser? O legal que eu encontro em você é você ser diferente de mim. Eu encontro em você características que não tem em mim, por isso que a gente dá certo. De repente eu sou muito tímido e você é extrovertido. Que bom! Porque você arranca o melhor de mim, você consegue tirar de mim essa timidez e me colocar de um lugar de mais para frente um pouco. Ou ao contrário, de repente você é muito boca aberta, você fala demais, você encontra alguém que é mais sábio, fala pouco, você fala assim, olha, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho que falar um pouco menos. Já viu gente que entrega aniversário de surpresa dos outros? Ah, seu aniversário tá todo mundo lá, né? Aí era surpresa, né? Eu já estraguei isso demais. Fala demais. E eu amo quando eu encontro gente que é calada, gente que pensa antes de falar. Eu tenho medo de gente que fala pouco. Gente que fala pouco, escuta demais, gente. Observa tudo. Né? Observa tudo. Então, assim, a beleza da vida é ser diferente. A beleza da vida é ser você mesmo. A beleza da vida é você estar diante de Deus e falar assim, Senhor, Ele já sabe, tá? Você não vai contar nada para o Senhor que seja novidade, você não vai pegar Ele de surpresa com a sua oração. Você não vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha, eu estou roubando. Deus, sério, cara? Poxa vida, se você não me conta, não queria saber. Nunca vai ser assim. Agora você imagina, você chegar diante, você na sua casa orando, chegando diante do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que sonda o coração, esquadrinha o coração, aquele que é antes de todas as coisas, que Ele era, gente, pensa, você chegando diante de Deus, oh Senhor, estou com uns probleminhas aí, Senhor, e tal, e você levantar, você encerrar a sua oração, e o Senhor falando assim, você sabe que eu sei e ainda assim você não me contou. Você sabe que eu sei. Você sabe, você não é bobo. Você sabe que eu sei, mas ainda assim você tenta fingir para mim que sei de todas as coisas. Nos tempos de Jesus, as pessoas só cocheavam em seu coração. Jesus falava assim, por que vocês estão pensando nisso? Agora você imagina, você chegar diante de Jesus e ficar lá de muita historinha. A gente tem que ser nós mesmos, irmão. Jesus não tolera figueira que parece. Jesus não tolera gente que parece e não é. Jesus tolera gente que não é crente.
Jesus está de braço aberto esperando ele, cheio de perdão, graça e misericórdia. Gente que não é crente. Agora, gente que finge que ser, cuidado, irmão. É um lugar muito perigoso. É um lugar muito, 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 muito perigoso. O pastor Hernandes diz que no final da vida, o castigo nosso, o castigo que o ímpio vai receber, será um só. Fique do jeito que você está. No último dia, quando o Senhor chegar diante daquela multidão de gente, do ímpio e do justo, ele vai virar para o ímpio assim e falar assim: fique do jeito que você sempre esteve, longe de mim. É só dar um ponto final no que já sempre foi. Tanto o juízo de Deus, que é já nessa vida, como o juízo final de Deus, é só Deus virando para você falando assim: fique do jeito que está. Romanos 1, que é o juízo de Deus para essa vida, que Deus fala assim: olha, vocês suprimem a verdade em troco da mentira, vocês querem ficar desse jeito? Fiquem desse jeito. O juízo de Deus em Romanos 1 é falar assim: simplesmente continue, façam o que vocês já sempre fazem, vocês já fiquem desse jeito. Deus entrega às pessoas as suas próprias paixões, só diz assim, Deus só tira o pé e fala assim: vai, seja o que você é. Esse é o juízo, esse foi o juízo para a figueira. Você não tem fruto? Então pronto, não tenha mais fruto. Seja o que você sempre foi, uma propaganda enganosa. O castigo que pode vir para a nossa vida é isso, a gente viver a vida inteira de hipocrisia e chegar diante de Deus no último dia e falar: Senhor, Senhor. E o final, a resposta dele você já conhece. Mas esse é o castigo que pode chegar para a nossa vida. Deus fala assim: você insiste em viver uma vida de hipocrisia, uma vida fazendo coisas que você fingindo uma pessoa que você não é, seja essa pessoa. Seja conforme você quer. O amém de Deus pode ser um perigo para a nossa vida, quando Deus fala assim: seja feita conforme a sua vontade. Amém? Mas para a gente entender, vamos entender o que não é fruto. O que não é fruto. Nós estamos falando de fruto, mas vamos entender o que é e o que não é. O que não é fruto? Não são performances religiosas. Fruto não são. Lembra Lucas 18, do 9 ao 4, fariseu e publicano. 2 chegam diante de Deus para orar. O fariseu fala assim: eu jejuo 3 vezes na semana. A Bíblia fala que de pé, ele se coloca de pé diante de Deus. Jejuo tantas vezes por semana, faço isso, dou o dízimo, faço aquilo, e faço um monte de coisa, e eu oro, e eu vou ao templo, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus fala que um publicano chega diante de Deus de joelhos, com a cabeça baixa, e fala assim: Senhor, eu não sou nada, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que quem saiu justificado foi esse homem, que virou para Deus e falou assim: olha, tem misericórdia. Basicamente, esse homem virou e falou bem assim, o publicano, basicamente ele vira diante de Deus e diz assim: olha, você está vendo essa oração última que foi feita aí? É tudo ao contrário, eu não faço nada disso, mas tem misericórdia de mim. Na última pregação a gente falou sobre misericórdia, irmão. A gente precisa clamar, pedir, suplicar ao Senhor a misericórdia, como Bartimeu fez na vida dele. Clamar sobre misericórdia sobre nossa vida. Clamar pela misericórdia do Senhor. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 7, diz assim: você diz, estou rica, adquiri riquezas e não preciso de ninguém. Mas o Senhor diz para ela: mas é pobre, nua, compre de mim ouro puro. Você se acha rica, então pronto, não é performance religiosa, não é quantas vezes você vem na igreja, não é isso, não é o tanto que você sabe cantar as músicas, o tanto que você sabe pregar, o tanto que você ora bonito, e não é dinheiro. Quanto mais você tiver dinheiro, não demonstra frutos para Deus. Você chegou na igreja, pobre, daqui a pouco você tem um monte de coisa, tem um monte de carro, até ao ponto de falar: eu sou a Universal, não é fruto. Não é fruto. Eu sou indignado com essa propaganda, gente. Eu sou indignado com essa propaganda que não cita o nome de Jesus. Meu nome é José, eu não tinha nada. Agora eu tenho isso, eu sou professor de academia, sou casado, tenho 3 filhos, eu sou universal.
desperta uma ira, dá vontade de entrar assim pela televisão, dá um murro na cara do Edir Macedo. Pronto, falei. Igreja de Éfeso, Apocalipse 2:2 diz assim: conheço suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Gente, pensa nessas 3 igrejas. Performance religiosa, vai no culto, ora, busca, jejua, dá dízimo, faz um monte de coisa. Rica e trabalha, faz ação social e tal, trabalha, leva cesta básica. Essa igreja não tem fruto? Jesus fala que não. Não é isso os frutos. Não é isso os frutos. Nosso trabalho, na verdade, ele tem que ser a extensão do nosso amor por Deus, não o trabalho pelo trabalho. Começamos aqui já tem uma pista do que é fruto. É trabalhar, mas que o trabalho seja uma extensão do amor de Deus, seja o amor de Deus nos impulsionando a trabalhar. Não o trabalho pelo trabalho, não fazer por fazer, senão Jesus tinha mandado Maria levantar e falar, vai ajudar Marta. Oxê, preguiçosa, né? Vai cozinhar, vai fazer suas coisas. Oxê, está vendo sua irmã aí, ó, trabalhando, fazendo os três, mas o que Jesus falou? Psst, deixa ela aqui. Escolheu a melhor parte. Não é trabalho pelo trabalho. Não é fazer pelo fazer. Não é ajudar pelo ajudar. Fruto é correspondente ao amor de Deus. Fruto é algo que acontece num processo interno da árvore. Um novo coração, por exemplo. Fruto é algo que vem de dentro. Fruto é algo de um processo que acontece de dentro da árvore. Romanos 15 fala que nós fomos enxertados na videira, que é Cristo Jesus, e a vida está na seiva dele. Então é um processo que acontece de dentro. Fruto é algo que vem de dentro. Não é nada exterior, não é nada do que você aparenta, não é nada do que você faz exteriormente. Mas é algo que vem de dentro, de uma transformação verdadeira e genuína através de Cristo Jesus. E isso sim, já começamos a ter uma noção de frutos, amém? Frutos são para as pessoas. A árvore não faz o fruto para ela mesma. A árvore não come do seu fruto. A árvore, ela serve com seus frutos. A árvore a árvore dá os frutos para alguém, para um propósito, para alimentar, para saciar, para mudar a vida de alguma pessoa. Então, fruto não é o que você faz para você mesmo. Fruto não é o que você faz. Você vai lá e compra um carro para você. Fruto de Deus. Nada. Fruto é o que alcança outras pessoas. Fruto é o que alcança a nossa família, que alcança a nossa igreja. Tudo que a gente faz, gente, tudo que a gente faz na vida, um cristão, tudo que faz, tudo que recebe na vida, de alguma forma, sua vida tem que alcançar a vida de outra pessoa. Todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, tudo, toda a bênção que chega em você, tem que alcançar outra vida. Veja José de Arimateia, um homem rico que usou sua influência para chegar lá diante de Pilatos, tá bom? E aí, Pilatos, toca aí, me dá o corpo. Cara, para ir falar com o imperador romano, o cara tem influência de chegar e falar assim, acabou a bagunça, agora me dá o corpo que eu quero. Sepultou Jesus num túmulo que ninguém tinha sido sepultado ainda, como um rico, o texto fala, cumprindo a profecia de Isaías. Então Jesus, é o recurso em prol de alguém, é o fruto em prol de alguém, é o fruto para alimentar alguém. É um fruto para si mesmo. Não se faz para si mesmo. O cristianismo não tem a ver comigo mesmo. A mensagem que eu estou pregando não é para mim, é para serviço da igreja. Tudo que eu faço é para serviço da igreja. Robinho abriu mão da metade da casa dele para a igreja, para servir alguém. É assim que é a nossa vida. Mas Satanás está colocando hoje uma individualidade nas pessoas. Um sentimento de carreira solo, de vida para si, de oração para si, de buscar para si. Nem Jesus nunca ensinou isso para ninguém. Jesus nunca ensinou isso para ninguém. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, é Pai Nosso. É Pai Nosso, é para nós, venha a vós o teu reino. É para nós, não tem nada para mim. Jesus não ensina ninguém ficar assim, eu quero, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Fruto é quando alcança alguém. Fruto na vida de um homem, de um marido, é quando alcança alguém. É quando ele prospera e a família prospera junto. É quando ele prospera e a esposa prospera. É quando ele prospera e os filhos prosperam. É quando ele recebe uma bênção e essa bênção alcança os filhos, alcança a geração, alcança os netos, alcança a esposa. É quando o dinheiro cai na mão dele, é bênção para a vida dele, é um luxo para a vida dele, mas é uma bênção para a vida da esposa, é um presente para a esposa, é uma mudança. É quando alcança a igreja e a família.
Isso sim é fruto. Isso é fruto. Isso é fruto. Quando alcança alguém. A gente precisa entender. E nesses últimos dias agora o Senhor busca uma geração que não viva, querido, segundo os padrões desse mundo. Que não viva de fingimento. O que é rede social hoje em dia, gente? Se não for gente tentando transparecer uma vida que não vive. O que é rede social hoje em dia? O que é Instagram hoje em dia? As pessoas tentando ser alguém que não é, que não produz nada. Frutos. Jesus diz que os falsos mestres, nós conheceríamos eles pelos seus frutos, pelo que ele produz. Nós fizemos um culto terça-feira na praça, e a gente fez um cartãozinho assim, lindo, parecendo um cupom fiscal, falando que Jesus pagou a dívida. Foi Dani que fez. Você não foi, Dani? Hã? Ela copiou do pastor Lucinho. Então foi o Lucinho que fez e a Dani fez lá e nós imprimimos aqui. Eu achei que tem maravilhoso, cara. Falei, meu Deus, tem que matar uma pessoa dessa, Jesus. Fulmina da terra, quem pegar um papelzinho desse e não ser tocado pelo que está escrito aqui. Ao ponto de eu falar com as pessoas assim, irmão, não joga fora. Se você não puder ler agora, põe no seu bolso. Quando você chegar em casa, você dá uma lida. Que fala lá que Jesus pagou o preço. Jesus pagou aquilo, Jesus pagou aquilo. No cupom fiscal estava assim lá embaixo. Preço a pagar, R$0, está tudo pago. Troco, vida eterna. Então assim, mas você vai entregar para as pessoas? Você vai entregar para as pessoas, irmãos? Você chega assim, aqui, irmão. A mesma coisa que você está entregando para esse teclado aqui. A mesma coisa chegar assim, teclado, olha, amém, Deus te abençoe. Não, olha aqui, irmãos, como é que era? Como é que é? Que show, olha. Olha, Jesus, vou ler daqui de cima, tá? Salvação, Jesus pagou tudo. Pecados, pago. Erros, pago. Dor, pago. Gente, que lindo, olha. Isso é melhor que muita pregação que tem por aí, viu? Não, eu já preguei, já que era melhor, em vez de eu ter pregado, era melhor ter lido isso aqui, acabado com o culto, que era mais negócio, o pessoal entender mais. Dor, pago. Vergonha, pago. Mágoa, paga. Ira, paga. Transgressões, paga. Medo, pago. Dívida, paga. Troco, vida eterna. Total, R$0. Oh, gente, isso é lindo demais. Esse evangelho de Deus né, em forma de cupom fiscal. Mas você entrega isso aqui para as pessoas, não mexe nada, não balança nada com as pessoas. Fui lá dentro do boteco, tomando cachaça, cerveja, escutando o jogo do Galo. Falei, querido, olhando na bolota dos olhos dele assim, em nome de Jesus, cara. Estamos aqui, nós temos uma igreja ali embaixo. Ele falou assim, mas sabe o que é isso? Que o evangelho tem sido descredibilizado da mesma forma no tempo de Jesus. Por homens fariseus que falam, que fazem, mas não fazem, que pregam, mas não vivem. Gente, eu me esforço, Elvis, escuta o que eu falo com vocês, eu me esforço para não tentar transparecer nada que eu não sou. Se você está enxergando alguma coisa em mim de bom, é porque você enxergando, Deus está te mostrando, você percebeu, você teve um discernimento, que eu não tento fazer nada. Eu não tento vestir, eu não tento brincar, eu não tento me comportar, eu não me tento sentar em lugar diferente, que eu tenho medo que Jesus não dava bem com essa galera. Eu tenho medo de Jesus olhar para mim e falar assim, lembra daqueles povo que nós estávamos lá 2000 anos atrás, lá andando, em Israel, em Jerusalém? Igualzinho, olha, Elvis, igualzinho. Eu tenho medo de Jesus me identificar com uma pessoa dessa. Então eu não tento ser o que eu não sou. Eu não tento fazer o que eu não faço. Não falo que eu faço uma coisa que eu não faço. Eu tento ser eu mesmo. Jesus já tem você, Jesus já tem a Atene, já tem Eli. Jesus não precisa que eu fique imitando a Atene, imitando o Robinho, imitando a Eli. Jesus quer eu. Jesus quer você, do seu jeitinho. Jesus quer você, do seu jeitinho. A Alisson arrancou lágrimas de todo mundo aqui quarta-feira. Como? Com a teologia reformada, profunda, densa? Não, com ele mesmo. O Alisson foi o Alisson. Chegou aqui, falou as palavras dele, chorou, fez todo mundo chorar e pronto. Foi embora todo mundo para casa com os olhos vermelhos de chorar. Né? Com os olhos vermelhos de chorar, porque ele foi ele mesmo. Porque ele foi ele mesmo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito Santo. Encontre-me aqui dessas características do fruto do Espírito Santo aqui que não seja para outra pessoa.
Amor? Amar a si mesmo? Deus está falando aqui para você ficar no espelho falando assim, I love you, cara. Não é. Alegria. Contagia outras pessoas. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Você vai ser fiel a quem? A Deus, é o seu irmão. Mansidão, domínio próprio. Tem a ver com outras pessoas. Tem a ver com frutificar para outras pessoas. Tem a ver com frutificar para a igreja, para os santos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 15. João 15, irmão. Aleluia. Vamos ler, irmão, a partir do 5? Vamos ler a partir do 5? Na verdade, nós vamos ler só o 5, tá? Não, nós vamos ler o 5. Vamos ler do 5 ao 8. Preparei, gente. Está tudo anotadinho aqui. João 15, a partir do 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos. Assim serão meus discípulos. Aleluia! Sabe o que o versículo 1 diz aqui? Que Jesus é a videira e Deus, o nosso Pai, é o agricultor. E o agricultor está aqui essa noite aqui para fazer dar fruto, viu? Se tem umas árvorezinhas meia boca aqui essa noite aqui, Jesus vai dar uma limpada, vai dar uma podada para dar muito fruto. Aleluia! Porque isso glorifica o nome dEle. Isso glorifica o nome dEle. Se a figueira, veja bem, se a figueira, que significa a velha forma de viver, de agir, religiosidade, todo esse falso crente, todo esse jeito que parece ser, mas não é, se a figueira não funcionou, não deu fruto, Jesus agora se apresenta como a videira. E ele diz agora que nós temos que estarmos nele. E assim vamos dar muito fruto. Quem quer dar fruto, gente? Pelo amor de Deus. Quem quer que Jesus chegue um dia diante de nós e fale assim, olha, amém, meus frutos estão aqui. Os frutos estão aqui. Ele se apresenta como a videira. Como a videira. A videira é como... A videira seria a parreira nos dias de hoje. A uva, pé de uva. E tem o pé principal e todos são os ramos. Quem são os ramos? Sou eu e você. Estamos nele. Estamos nele. E Jesus diz que ele vai pedir ao Pai, e o Pai vai podar, vai cuidar, vai limpar, para que eu e você dê mais frutos, para que eu e você dê muitos frutos, porque é por esse fato que o Pai é glorificado, pelo fato de dar frutos. Entende, querido, que nós temos uma obrigação de frutificar, nós temos uma obrigação de dar frutos. O Senhor espera, como agricultor, Ele espera no dia da sua colheita, frutos. Ele espera que eu e você correspondemos a esse amor. Fruto é isso, é corresponder, é um cuidado. Passamos um ano lá na Bahia cuidando, molhando, regando, adubando, limpando. Só falta pegar uma escova de dente, escovar aqueles pés de café lá na Bahia. Eu falo com o pai. Mais um pouco, pai, você vai pedir para eu vir cá, botar a pasta de dente e vir na folha assim, passar e limpar a folha. Pelo amor de Deus, é um cuidado. Mas a expectativa é que dê frutos. A expectativa é que dê frutos. Que Jesus salvou, redimiu, te limpou, trouxe para a igreja, está te ensinando a palavra para você ficar infrutífero, não fazendo nada. Corresponda.
É esse o BO de Israel, que Deus queria que Israel correspondesse a esse amor. Não vivesse dessa forma mecânica. Ah, tem que apresentar um menino? Então dá 2 pombinhos aqui. Ah, beleza. Ah, pecou mais pesado, né, irmão? Leva uns 3 bodes que deve dar. Leva uns bodes, né? Leva uns bodes. Ah, esse aqui tem uma manchinha no pelo, não pode não. Então tira, traz um aqui sem mancha nenhuma. Não era aquela coisa mecanizada. Deus quer que você viva essa vida mecanizada. Meu Deus, tem que ir para o culto hoje. Celebra, irmão, se alegra. Fala assim, Jesus, eu podia estar em tanto lugar nesse mundo, está me prostituindo, usando droga. Pega aqui esse carro aqui, vai para o centro de Belo Horizonte, anda naquela beira da lagoa ali, você vê que inferno, que nego sentando naquelas beiras, escutando aquelas músicas de corno, aquelas músicas de traição, aquelas músicas de Satanás, bebendo lá. E eu sei aqui, moço, na igreja de Deus, celebrando. Olha os louvores que nós cantamos para o Senhor aqui, ó. Olha como nós cantamos aqui o Senhor, adoramos a Ele. Nós temos, o Senhor é a videira. Agora, no versículo 5 do que a gente leu, diz assim, permanecer. Se você permanecer. Gente, permanecer não dá uma ideia de tempo? Não dá uma ideia de continuar? Não dá uma ideia de quem permanece não é aquele que chega, permaneceu o culto até o final. É aquele que permaneceu no trabalho, é aquele que permanece, aquele que está firme, aquele que rompe, aquele que enfrenta as lutas, a dificuldade e permanece nele. Frutificar não é do dia para a noite, não, irmão. Você planta uma mudinha lá, nós que é da cidade é assim, né? Nós plantamos uma muda e nós já fica lá. Rapaz, será que esse tem cresceu? Ué, tô achando que cresceu, hein? Ansiedade, né? Ansiedade. Eu lembro do Atene falando, né? O Atene comprou o terreno dele para fazer o sítio. Aí a gente imagina o sítio cheio de plantas e coisa. Atene um dia falou assim comigo: não tem jeito, tem que ir plantando. Tem que ir plantando, elas vão crescendo. Tem que ir plantando, tem que ir plantando, plantando. Tem que ter paciência para esperar, né, nego? Tem paciência, às vezes você planta um pé de limãozinho lá, já, né, já tem limão lá, já não tem? Tem limão, tem um monte de trem lá já. Mas é assim, paciência. Ele falou assim, você não vai comer esse jabuticaba não. Então assim, é permanecer, irmão. Entrou na igreja hoje, aceitou Jesus, estava fora da igreja, estava longe dos caminhos do Senhor, voltou, espera, permaneça, aguarde, tenha paciência de Deus fazer a obra em sua vida. Calma, aqueles pedidos que você fez para Deus, está tudo anotadinho, no tempo certo, no momento certo vai chegar. É permanecer nele, é guardar, aguardar o tempo das coisas, o tempo de Deus trabalhar na nossa vida, o tempo de aprender, crescer em Deus, ser firmados, doutrinados, discipulados pela palavra do Senhor, deixar de ser menino e ser maduro, deixar de ser carnal, ser espiritual, deixar de ser um crente fraco e ser um crente forte. Se a Bíblia fala que lá na igreja de Coríntios tinha crente forte, por que nós não pode ser forte também? Ô, gente, tinha crente espiritual, nós pode ser espiritual também. É porque tem um caminho a se trilhar e parte desse caminho tem a ver com paciência. Esperar. É plantar e esperar. É esperar. Amém, querido? Amém. Jesus é a linguagem dos evangelhos tem muito a ver com plantio, agricultor, semeadura, crescimento e colheita. E colheita. O Senhor quer fazer tudo no tempo certo. Jesus conta a parábola que um semeador saiu a semear. E ele lançou a sua semente. O que é a semente? O próprio Jesus explica. A sua palavra. A sua palavra é a semente. Então hoje o problema não é a semente. O problema não é o semeador. O problema muitas vezes está no solo. Então um solo inadequado, um terreno inadequado. A gente não frutifica, mas é por causa do terreno. Como o próprio Jesus diz na parábola. Terreno pedregoso, terreno seco, à beira do caminho. Hoje nós vivemos um período assim da igreja onde existe um evangelho
um evangelismo, uma mensagem muito mimada, sabe? Uma mensagem muito mimada, onde os altares se tornaram espetáculos. Os altares se tornaram lugares onde você vai para poder contemplar uma apresentação, de alguma forma, de alguma banda, de algum cantor, de algum congressista, de algum pastor, de algum pregador. Querido, não tem problema com a mensagem, tem a ver com o solo. Muitas vezes tem a ver com o solo. Você está receptivo a essa palavra, para que essa palavra germine e produza fruto em seu coração? É o solo. O solo é o seu coração, querido. A palavra do Senhor diz: de tudo tem que guardar, guarde o teu coração. Ouvir, você vai ouvir. Ouvir naturalmente, você sempre vai ouvir. Você precisa começar a ouvir com os ouvidos de Deus, com os ouvidos do Espírito Santo. Você precisa começar a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Você precisa começar a falar as coisas com boca de Deus, ser boca de Deus. Querido, nós lidamos com o mundo espiritual, onde nós revestimos de uma armadura espiritual, onde o sermão é pregado e aplicado espiritualmente. Como está a sua vida espiritual, querido? Como está a sua vida de oração? Jesus orava. Como está a sua vida de oração? Jesus, antes de escolher os discípulos dele, ele orava. Jesus, antes de ir para a cruz, ele orou. Jesus, antes de apresentar na sua forma glorificada, ele orou. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, ele orou. Você tem se deleitado em Deus, para que Deus se deleite em você. Você tem procurado o Senhor nas madrugadas. Você tem se curvado diante, mais do que seu Pai, do seu Senhor. Você tem se curvado diante dele. Você tem se curvado diante do seu cansaço, diante da sua incredulidade, diante da sua, muitas das vezes, da sua frieza espiritual? Ou você tem curvado diante de um Deus vivo, de um Deus que está a ouvidos? O Senhor quer que você frutifique, mas não tem a ver com a semente dele, não, querido. Não tem a ver com o semeador. O semeador saiu a semear e a semente está aqui, ó. O Senhor hoje quer terrenos adequados, solos adequados para que essa semente germine, porque Ele vai procurar em você frutos. Ele vai procurar em você frutos. Ele vai procurar. Ele espera. Ele aguarda o momento de procurar frutos em você. Frutos em você. Apocalipse 14 diz que no último dia o anjo do Senhor irá virar para Jesus e falar assim: está na hora da sua colheita, está na hora de ceifar, está na hora de limpar, de ceifar aqueles que não são seus. O Senhor espera frutos meus e seus. É hora da gente começar a viver. O Senhor tem colocado algo no meu coração já há muito tempo nessa igreja. O Senhor nos chama para a gente viver uma vida com Deus, particularmente de uma forma sobrenatural, singular, a qual ninguém nunca viveu. Chega da gente começar a ficar contemplando a vida de Deus com outras pessoas. Se inspire na vida de outras pessoas e vá viver a sua. Vá viver a sua. Vá dar frutos para Deus. Vá dar frutos para Deus. Pare de ficar contemplando. Vá viver a sua vida. Dobre o seu joelho. Busque o Senhor. Ore da sua forma, com as suas palavras, do seu jeito. O Senhor quer você. Eu tenho 2 filhos, querido. 2 filhos, nasceram juntos, Luiz e Felipe. Um menino e uma menina. Personalidades totalmente diferentes. Felipe, um menino, você briga com ele, ele te responde, se deixar. Luísa, você fala com ela, ela abre a boca chorando. Luísa! Felipe, o que é, pai? Personalidades diferentes, jeito diferente, mais emocional. O outro é mais firme nas coisas que fala. Um é
mais dengoso, o outro não. Um é mais pegado com o aprender, com a escola, com a disciplina. Um é mais rápido, um é mais independente, o outro não é. Desse jeito, mesmo jeito, Deus olha para cada um de nós hoje. Insubstituivelmente, Deus quer cada um do seu jeitinho, com a sua oração do seu jeitinho, com a sua busca do seu jeitinho. Ou não tem como. A Luísa não é insubstituível. O Felipe é insubstituível para mim. Ele tem um jeito dele que ninguém tem, criança nenhuma tem. A Luísa não tem, ninguém tem. Da mesma forma é a Luísa, da mesma forma é o Felipe. E assim, Deus é da mesma forma. Deus, Ele olha para cada um de nós de uma forma assim, né? Eu amo mais um em detrimento do outro. Eu amo, mas eu amo cada um do seu jeitinho. Eu quero frutos dele. Eu quero que eles correspondam. Poxa vida, eu entreguei meu filho por eles. Corresponda, igreja. Corresponda. A palavra dos lavradores em Lucas 12 diz o seguinte: ele mandou o primeiro servo atrás dos seus frutos, e eles mataram o primeiro servo. Mandaram o segundo, ele mandou o segundo servo, o dono da vinha mandou o segundo servo, e eles mataram o segundo servo. A terceira pessoa que foi o próprio filho. Ele diz assim, ó: de repente, se eu mandar o meu filho, eles vão respeitar, para esse ser meu filho. De repente eles vão respeitar e vai me dar os frutos. Mas a Bíblia fala que eles mataram o filho. Jesus está falando, os dois primeiros servos significam os profetas. Deus mandou os profetas, eles não ouviram. Ai de vocês, Jerusalém, ai de você, ó Israel, que apedreja e mata os profetas. O segundo foi o Filho de Deus, e ainda assim eles não ouviram o filho, mataram o filho. Jesus pergunta para os discípulos: o que você acha que o dono da vinha faria? Jesus diz assim: olha, ele tira agora da posse daqueles homens e entrega para outro. Agora não é mais Israel, agora ele quer o fruto da igreja. Ele entregou, ele espera agora os frutos da igreja. Israel não é mais povo santo, sacerdócio real, é a igreja, povo escolhido de Deus. Ele espera os frutos de cada um, e ele espera os frutos da igreja. Os frutos da igreja. Frutifique, igreja. Eu escrevi hoje em cima aqui na minha pregação, não tem costume de fazer isso, mas eu escrevi: frutifica, povo de Deus. Frutifica, igreja. Leve o evangelho, ore ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, clame ao Senhor, curve-se diante do senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor, mesmo que ainda você não trate Ele como Senhor. Foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ainda que Ele não seja o seu Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. Ainda que você não reconheça, ainda que o mundo, a Globo, ainda que a política, ainda que esse sistema do mundo não reconheça Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e o governo da terra está sobre os seus ombros. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Só vamos frutificar nele, quando estivermos enxertados nele. Nele vamos dar fruto, porque sem Ele nada podeis fazer. Você pode ficar de pé, querido, essa noite. Sem Ele, diga assim: sem Jesus, nada posso fazer. Aleluia, aleluia. Sem Jesus não tem ministério, sem Jesus não tem família, sem Jesus não tem herança, sem Jesus não tem promessa, sem Jesus não tem nada, não só. Sem Jesus só tem uma vida que parece uma vida, irmão. Que coração batendo e corpo andando para frente não é vida, não. Isso é zumbi. Isso é The Walking Dead. Vida é vida em abundância, é Jesus Cristo dando sentido. Vida tem que ter sentido. Vida não é só existir e pensar. Vida é em Cristo Jesus. Vida é em Cristo Jesus, só com a seiva que vem direto dele. Aí sim somos vivos. Somos vivos.
Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor, tua palavra diz que tu és o agricultor, Senhor. Pai, pedimos agora a tua intervenção na nossa vida.